Mais uma vez, bom dia. Ora, mais uma vez, bom dia. Vamos então dar continuidade a esta nossa conferência. Começamos por a apresentação de mais um conjunto de ideias, 5 ideias, e neste segundo conjunto de apresentação iremos contar com a participação, para a qual desde já agradeço, Isabel Barros, administradora da SONAI AMC, Hugo Ribeiro da Silva, CEO do Centro Portos Porto Braga, Luís Ávides Moreira, administrador adjunto da Ramírez e Companhia, Luís Martins, administrador da SOGRAP e Maria João Carioca, administradora da Caixa Geral de Depósitos. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Antes de mais, obrigada à EP, à Católica e ao Ricardo por este convite para estar aqui hoje. E a minha ideia é uma ideia um pouco na sequência da ideia do Pedro, não diria repetida, diria que estamos muito alinhados. Eu sou uma pessoa de pessoas e não sou política, Álvaro. Giro a par de outros colegas, mais de 35 mil pessoas na SONAI e, portanto, não poderia deixar de ser que, quando penso numa ideia para Portugal, essa ideia tem que passar pelas pessoas. E como o Pedro já me ajudou, e estamos muito alinhados, e o Pedro é testemunha que não tínhamos falado antes, nós já antes deste Covid, ou antes desta pandemia, já sabíamos que estávamos num ritmo acelerado de transformação digital. O Pedro também apresentou alguns estudos e estatísticas, mas muito resumidamente, eu vou só repetir aquela que mais me interessa e que mais me serve neste momento, onde há um estudo da McKinsey que diz que em Portugal até 2030 mais de 26% da nossa força de trabalho vai ser automatizada. Se isso era assim antes do Covid, também eu acho que o Pedro disse que com o Covid aquilo que nós passamos em 4 meses foi uma aceleração igual. Há muitos artigos e muitos estudos, mas eu vou ficar naquele que diz que é uma aceleração igual a 4 anos. Portanto, o 2030 é um 2030 mais próximo. Nós vimos as empresas a reinventarem-se, de repente, empresas que tinham muita dificuldade em dar um dia de trabalho flexível aos seus colaboradores, de um momento para o outro, tiveram toda a sua workforce em casa. Eu dou o nosso exemplo, na SONAI, apesar de termos muitos colaboradores na linha da frente, mais de 40 mil colaboradores nas nossas lojas, tivemos também cerca de 6 mil colaboradores em casa, de um momento para o outro, e estiveram durante meses, e em algumas empresas ainda estão. Vimos o sistema de ensino a reinventar-se, alunos em casa, em teleescola, por computador, nos seus diferentes devices, e vimos também PMEs, microempresas, que pensavam que o e-commerce ou que as plataformas digitais ou o instant delivery era uma miragem, numa semana começaram a fazer entregas em casa, começaram a montar os seus próprios sistemas de e-commerce, enfim. Eu diria que se já estávamos em aceleração rápida, este boost do Covid veio para ficar e eu diria que não é para voltarmos a um normal, eu acho que diria que é para voltarmos a um novo normal. Mas a minha ideia é que, apesar disto tudo, nós precisamos de fazer um Strategic Workforce Plan para Portugal, um planeamento estratégico dos nossos recursos humanos. O Álvaro há pouco falava no planeamento e o controle, e para grande parte das nossas empresas, e talvez até para o país, isto tenha só a ver com economia e finanças, mas a verdade é que isto também tem a ver com competências, com profissões e com pessoas. E o que é isto do Strategic Workforce Planning? E eu vou-me abreviar porque o Pedro já falou muito sobre isto. Eu acho que nós precisamos, e nós enquanto associações, eu acho que estamos aqui hoje na AEP, enquanto associações setoriais, associações de empresas, precisamos de ajudar as nossas PMEs, as nossas microempresas, porque não são as grandes empresas como aquelas que temos aqui neste placar de patrocinadoras que precisam deste Strategic Workforce Planning, porque com certeza já os têm e já está tudo muito estudado. Mas nós temos um conjunto de pequenas e médias empresas e microempresas que a digitalização ainda é algo muito abstrato. E não é só, quando falamos em novas profissões, não são só as profissões do data scientist que vai aparecer,
ou do super engenheiro ou Customer Analytics. São profissões que desaparecem, como um dos nossos exemplos, e no retalho, uma operadora de caixa. Provavelmente não vamos ter aquilo que temos hoje, mas são outras profissões que vão aparecer, como as do serviço, um operador de talho, um operador de peixaria. E Portugal não tem. Portugal não tem mapeado esse trajeto do talento. E, portanto, o que eu acho é que este Strategic Workforce Planning tem duas vertentes. Tem uma vertente que é mapear muito bem a procura, aquilo que as nossas empresas vão procurar do ponto de vista de profissões e do ponto de vista concreto daqui a 5 e 10 anos. E, para isso, nós, associações, nós, governo, nós, associações setoriais e empresariais, temos que os ajudar a fazer este planeamento estratégico da sua workforce. Quais são as profissões que vão deixar de existir e quais são as profissões que, dentro da sua visão de 5 anos e 10, eu não acho que consigamos ir mais longe, quais são aquelas profissões que vão aparecer. Nós quase que poderíamos criar para ser assim um bocadinho mais arrojado, um marketplace de competências, um marketplace de talento em Portugal. Porque há grandes empresas que vão conseguir absorver a sua mão de obra, porque vão fazer um reskilling. Eu vou fazer o reskill da minha operador de caixa a 2 anos ou a 3 anos, porque leva tempo, para um operador de talho, para um operador de peixaria ou para outras funções mais ligadas ao serviço, mas há empresas que vão perder profissões e não as vão conseguir absorver em outra. E, portanto, Portugal vai ter que jogar com esta oferta e esta procura, do ponto de vista de competências e do ponto de vista de talento, de uma forma muito balanceada. Eu gostava de dizer que eu acho que há aqui 3, neste exercício deste tal planeamento estratégico de recursos humanos, eu acho que neste suporte à transformação das competências existem 3 agentes, assim de uma forma muito resumida, que eu acho que devem atuar neste plano. São as empresas têm que ter proatividade neste exercício de planeamento, conhecem as suas funções e, portanto, conhecem os trajetos e os percursos formativos que no upskilling ou no reskilling mais rapidamente chegam lá, de uma função para a outra, o que é que eu tenho que fazer, quanto tempo me vai levar para fazer este programa e este trajeto de formação. É, obviamente, o Estado. Nós temos que incentivar, temos que dar incentivos às pequenas e médias empresas e a todas as empresas para que este upskilling e este reskilling se faça tão cedo quanto possível. Têm que ajudar as empresas através dos seus institutos nacionais de estatística, que tantos questionários nos enviam e relevantes, mas que este também seria relevante. Quais são as competências que Portugal e que as suas empresas vão precisar nos próximos 5 anos? E, portanto, acho que estas metodologias e estes apoios têm que vir do Estado, mas eu acho que as escolas também aqui têm um papel preponderante. Eu acho que já hoje há a McKinsey chama-lhe o No Regret Skill Set. Nós já sabemos que é um conjunto de competências, e a primeira intervenção da manhã mostrou-nos isso, que nós temos que começar desde já a trabalhar. E, portanto, o que é que estamos à espera? Escolas básicas, escolas secundárias, institutos politécnicos, escolas superiores. Portanto, eu acho que nós estamos ainda muito parados num ensino pouco de ação, para a exposição, para a leitura, eu acho que nós temos que entrar num ensino mais ativo e mais de ação. Explora, cria, questiona. E esse, para mim, vai ser o grande papel do professor. O professor também, ele vai ser substituído em muitas das suas funções, se não se souber reinventar. E é ele que vai ensinar as tais skills sociais, as tais skills da empatia, as tais skills do relacionamento. Portanto, atenção, professores, que eu acho que também temos aqui um papel muito importante. Finalmente, eu não meti nesta tríade, mas vou ter que meter os próprios colaboradores. Os próprios colaboradores têm que sentir que hoje as suas funções estão em risco e, portanto, também eles vão ter que dar do seu tempo para começarem neste trajeto de formação e de novas profissões, ajudados pelas empresas, ajudados pelos meios de formação, mas também eles vão ter que dar do seu tempo, todos os dias, todas as semanas, para serem formados a médio prazo para estas novas profissões. Queria-vos dizer que, se alguma vez tivermos dúvidas, nós achamos que sempre que são os mais jovens, que são proficientes na tecnologia, mas na minha empresa e provavelmente também nas vossas empresas, verificamos que não houve resistentes à mudança. E todos hoje estão a usar a tecnologia como se sempre a tivessem usado. O Pedro há pouco falava que os Twitters e os Facebooks demoraram alguns anos, outros meses, a angariar mais de 50 milhões de novos aderentes.
aquela app da House Party, que todos devem conhecer, no mês de abril conseguiu, num só mês, angariar 50 milhões de novos aderentes, e não foram só jovens. Portanto, muito obrigada. Esta é a minha ideia para Portugal. Muito bom dia. Antes de mais, meus sinceros agradecimentos à Católica Porto Media School, em particular à doutora Ana Corte Real pelo convite para estar aqui. Agradecer também à AEP e agradecer à Executive Digest também, e a todos os organizadores deste evento. Eu trago aqui uma mini apresentação, apenas para fundamentar um pouco a minha teoria sobre o tema que vos trago. Até porque vou ter aqui um discurso um pouco mais otimista. E porque também quem me conhece sabe que eu sou um otimista por natureza, dentro do possível, o mais realista possível, mas otimista. Quem viaja comigo num avião pode estar sempre descansado porque o avião não vai cair. Se estou no aeroporto e me cancelam um voo, eu digo, é porque tinha que ser, não era o voo em que eu tinha que voar. E, portanto, esta perspectiva de ver as oportunidades no lado mau tem sido sempre, eu tenho pautado muito a minha vida um pouco por isso. Portanto, aquilo que nós não podemos dominar, o que temos a ideia sempre que eu tenho e que nós temos nas nossas equipas, nas nossas empresas, é como é que nós vamos transformar a crise numa oportunidade, o que é que nós vamos tirar de positivo de tudo isto que está a acontecer, o que é que nós podemos transformar a empresa para que no futuro não sejamos, apanhados de surpresa da mesma forma que fomos desta vez e, portanto, tomamos medidas essas que felizmente surtiram frutos. É evidente que estamos num setor em que muitas pessoas dizem pois, vocês estão num nicho de mercado em que pouco afetado. Sim, mas como vamos ver mais à frente, depois quando somos comparados com Espanha, de repente temos os espanhóis a perguntar o que é que vocês estão a fazer, porque a Espanha está a ter um impacto diferente também neste mercado. Portanto, a ideia é dizer, em resumo, a crise existe, o problema existe, mas acima de tudo existe uma quebra de confiança. E, portanto, a ideia é como é que nós vamos vender confiança. E que foi aquilo que nós, durante este período, andamos, de certa forma, a fazer e que continuamos a fazer e vamos ainda acelerar mais este processo. Para fundamentar um pouco o que eu disse, para terem uma ideia, por exemplo, na nossa empresa, e aqui vemos perfeitamente, nós temos 2 concessionários, Porsche no Norte, um Porto em Braga, mas dizer que nós vendemos para todo o país, portanto, mais de 25% das nossas vendas são para fora do norte do país. Portanto, a amostra acaba por ser um pouco nacional. Tivemos claramente o efeito da quebra, o efeito da crise do Covid e depois, imediatamente, fruto de muitas ações, que algumas vou falar, iniciamos uma recuperação. Hoje diria que estamos a chegar ao normal, portanto, ao janeiro, fevereiro, e, portanto, a nossa expectativa é terminar o julho já nos níveis normais. Em termos de mercado, este slide não vou mostrar para não esmaçar, é só mais de suporte para se alguém me colocasse alguma questão concreta sobre os números, mas para dizer que esta linha azul é a linha do mercado português. A linha do mercado geral, que vejam que teve uma queda abrupta de 20 mil unidades para praticamente 2.700, subiu agora para 11 mil, mas continua aqui com uma quebra significativa. Mas aqui também dizer o seguinte, a comunicação social diz sempre há uma quebra enorme no mercado automóvel. Sim, é verdade, mas se nós retiramos o efeito rent-a-car, esta linha é capaz de ficar muito mais ténue, não vamos ter esta queda seguramente. Porquê? Porque a exposição ao rent-a-car, a exposição ao turismo é enorme, principalmente no momento que estamos a viver, porque estávamos precisamente, o Covid surge no momento de pré-turismo, pré-férias, pré-verão, e é o momento em que as companhias de aluguer preparam os seus estoques para estarem preparadas para atender às necessidades do mercado. Portanto, se essas vendas não acontecem,
e se formos ver os líderes de mercado, as marcas generalistas, têm uma exposição enorme à renta-car e, portanto, essas empresas, ou essas marcas, diria, imediatamente sofrem e de que maneira nos números. Mas a notícia, e eu sei que é mais fácil vender notícias más, porque os leitores somos latinos e aceitamos melhor as más notícias do que as boas, quando são boas estranhamos. É fácil dizer que o mercado caiu 56%. Que mercado é que estamos a falar? De que é que estamos a falar? E, portanto, esta também é uma ideia que nunca é esclarecida. No caso da Porsche em Portugal, efetivamente houve aqui uma quebra e repare-se que temos aqui uma recuperação. Somos 5, nós representamos 2 empresas, temos 50% do mercado, portanto estamos a influenciar 50%, mas há aqui uma retoma clara. Reparem que já estamos nos números fantásticos de janeiro e, portanto, ia superar fevereiro. Portanto, diria que estamos a recuperar e bem. O mesmo acontece nas nossas empresas, que são estas linhas. Nós não sofremos tanto esta oscilação. E aí que depois nos perguntam porquê, e mais à frente também vou explicar. Para também terem uma ideia, no nosso setor, em particular, porque normalmente se fala sempre em vendas, no setor automóvel há uma área extremamente importante que é a área do após-venda, que tem um peso grande na rentabilidade dos concessionários. E no após-venda também não tivemos a sorte que não fomos obrigados a fechar, até por uma questão de atender emergências e situações de médicos que podiam ter automóveis que necessitassem de assistência. Portanto, nesta área foi possível manter as instalações abertas e, claro, a partir da semana 12, estamos ali no portanto, dia 13 ou dia 15 de março, não é? Tivemos efetivamente uma quebra e, de repente, começamos a recuperar para os níveis. Aqui sente-se o efeito da semana de junho com 2 feriados, mas para dizer que já estamos, no caso do Porto, por exemplo, acima do que era a média de visitas diárias nas nossas oficinas. O mesmo acontece em Braga e, portanto, isto deixa-nos tranquilo. A dúvida é, será que nós vamos conseguir, eu suponho, se repararem, será que vamos conseguir recuperar estes valores que perdemos? Esse é o nosso esforço, esse é o nosso foco. O que é que temos que fazer para conseguir chegar até ao final do ano e recuperar esses números? O que é que nós fizemos em termos digamos, de conclusão sobre a questão da confiança? Durante este período do confinamento, as áreas comerciais fizeram mais de 4.000 contactos aos clientes. Nós não queríamos vender nada, apenas queríamos vender confiança, apenas queríamos dizer estamos cá. Se nos quiser visitar, temos todas as condições para os visitar, para os atender, em termos de higienização. Tudo o que nós fizemos durante este período e tudo o que continuamos a fazer é vender confiança, é vender otimismo. Porquê? Porque realmente a crise existia, nós sabíamos, e ao mesmo tempo transformamos a empresa. Há pouco, em conversa com a minha amiga Joana Almeida, lhe disse, às vezes tenho algum receio em dizer que isto para nós até foi bom. Mas eu tenho que dizer, para nós até foi bom, porque estamos a tomar medidas que seguramente nos vão melhorar o futuro, seguramente nos estão a preparar melhor para o futuro. Portanto, se todos os elementos da empresa estiverem alinhados no mesmo nível de confiança, no mesmo nível de passagem de mensagem, e se conseguirmos sair daquilo que é o negativismo, que todos os dias somos massacrados com isso, estou convencido que para as organizações e para os stakeholders e para todas as pessoas que lidam com a empresa, beneficiamos disso. Foi isso que nós conseguimos fazer dentro da rede ibérica. Nós fazemos parte de uma rede ibérica, somos 25 na Península Ibérica, e de repente, quando eu dou conta, Madrid, uma entidade responsável da Porsche a nível ibérico, chama-me, telefona-me e diz-me: vamos precisar que na próxima reunião de concessionários, que por sinal é amanhã, nos digas concretamente o que é que vocês estão a fazer, porque as reações os resultados são diferentes. Sinceramente, acho que nós vivemos num país em que alimenta muita notícia negativa. Não podemos de maneira nenhuma subestimar o que está a acontecer, de maneira nenhuma, mas acima de tudo eu acho que conseguirmos aproveitar aquilo que é positivo, transformar e melhorar, ou transformar o que é negativo em positivo, acho que é a nossa responsabilidade e aquilo que nós temos que fazer, porque o problema está aí.
ele já existe, nós já sabemos, mas infelizmente muitos de nós, seguramente as pessoas que estão aqui nesta sala não dominam. Portanto, se o problema existe, vamos tentar procurar a solução. É isso que nós temos feito, é isso que nós estamos a fazer e vamos continuar a fazer para que, se vier, como todos dizem, um Covid-20 ou um 19-2 ou o que for, que estejamos mais preparados para que as nossas organizações não sofram, para que os colaboradores das mesmas não sofram e para que também não tenhamos que sacrificar o Estado que estará disponível, admito eu, para nos ajudar. Era esta mensagem que tinha para vos dizer, portanto, a minha ideia, temos que vender confiança o mais possível neste momento adverso. Muito obrigado. Eu venho da Ramires. A Ramires é uma PME que viveu esta crise, aliás, que viveu muitas crises, e aquilo que pretendo é trazer um testemunho a como normalmente nós gerimos as crises e as ideias que temos para fazer para o futuro. Eu não posso deixar de falar a nossa história. A nossa história é fundamental. Nós estamos carregados de história. Nós somos a empresa mais antiga conserveira do mundo. Portanto, a conserva de peixe foi criada pela Ramires. Temos já 176 anos de existência, sempre nas mãos da mesma família, já vai na 5ª geração. E eu falo do passado porque é este passado que nos permite olhar para o futuro com confiança. Uma empresa que tem uma tamanha longevidade é uma empresa que tem passado, mas sabe olhar sempre para o futuro. E essa aí é uma característica desta empresa. Já passamos por várias crises. Por exemplo, a crise financeira de 2008. Como resposta a esta crise financeira de 2008, nós fizemos esta unidade industrial, que é uma unidade industrial completamente verde, que funciona em economia circular. Tudo o que é subproduto, tudo o que é energia produzida a mais é sempre reintroduzida num canal de produção. Fomos considerados pelos nossos auditores técnicos a quinta melhor unidade agroindustrial do mundo, e isto foi feito numa conjuntura completamente adversa. Numa conjuntura em que a banca não emprestava dinheiro, numa conjuntura em que este investimento foi um dos maiores investimentos nacionais na altura em que foi lançado, e isto tudo em plena crise. Já com o Covid também reagimos. E nós, gestores, somos pagos para antecipar, é ler o passado, estudar o passado e tentar antecipar o futuro. E é isso que nós fazemos. Nós, da Ramires, temos muitos brainstormings em que passamos horas a falar no que fazer. Não é uma perda de tempo, é um investimento. E, por vezes, o nosso dia-a-dia, nós, gestores, falta-nos esse tempo para o que é essencial. É debruçarmos um pouco, analisar o mercado, ver tendências e tentar antecipar. Porque uma empresa que tem 176 anos é uma empresa que antecipou ou tentou antecipar todo um futuro. No Covid, estava eu a dizer, também antecipamos. Nós reagimos ao Covid. O Covid, nós estamos na outra ponta do iceberg. Nós estamos realmente num ano que é um ano histórico para a empresa, em termos de faturação. Temos com índices de crescimento brutais, mas também reagimos. Ou seja, nós em dezembro, janeiro, já percebemos o que aí vinha, e ao perceber o que aí vinha, tomamos uma decisão de encher mais as latas. Nós, neste momento, temos 2 produtos em que pusemos mais 10% de atum grátis para o consumidor final. E esta foi a nossa resposta a esta pandemia. Nós, em março, abril, já tínhamos o novo produto no mercado. E isto é uma decisão que se toma no mês. Uma indústria conserveira, para pôr um produto no mercado, demora pelo menos 4 a 6 meses. Conseguimos, em tempo recorde, ter latas, ter produção, ter tudo, e lançamos o atum mais 10 no mercado nacional como resposta ao Covid. Agora, quando pedem para ver que desafios e que ideias eu poder trazer para o setor, ocorrem-me 2 ideias. Uma delas é o desafio digital. Nós, neste momento, vivemos uma nova tendência. Há um novo consumidor do mercado. E esse novo consumidor veio para ficar. Isto é uma tendência de futuro. E nós temos que olhar para isto como uma oportunidade de negócio.
Há uma forma também nova de comunicar com este consumidor. Este consumidor não é um consumidor que baseia a sua decisão em marketing tradicional. Antes, pelo contrário, há uma nova forma de fazer marketing, que é o marketing digital. E temos inúmeras ferramentas para o fazer, desde Facebook, Instagrams, YouTube, Google Ads, ou seja, temos uma enorme panóplia de instrumentos com os quais uma PME tem que começar a conviver com eles. E para uma empresa que tem 166 anos, que tem o seu mercado tradicional bastante enraizado, quer em Portugal, quer no exterior, a abertura do online foi um desafio, é uma mudança da mentalidade, é uma disrupção com o passado. E isto foi um passo que tomamos e tomamos mais uma vez antecipadamente. Nós fomos uma das primeiras indústrias, não marketplace, indústrias a lançar a sua própria loja online para toda a Europa. E felizmente foi um sucesso. Porquê? Porque o Covid também veio confirmar que a decisão que tomamos no ano passado foi a melhor decisão. Estamos a atrair uma série de consumidores europeus, vendemos para qualquer país europeu, e o Covid, o que veio fazer, veio acelerar, portanto, este investimento. As previsões que fizemos este ano já estão excedidas, só no comércio online. A criação deste mercado trouxe-nos aqui algumas dúvidas, ou seja, nós estamos num mercado que é tradicional, é o mercado da grande superfície, é o mercado da distribuição lá fora. Como gerir isto? Foi a nossa principal questão. Isto são negócios complementares, que se complementam. Um não é amigo do outro. Nós o que fazemos hoje em dia é trabalhamos o marketing tradicional, trabalhamos os nossos players e, paralelamente, uma oferta diferenciada vendemos via online. Portanto, isto é um apelo que eu faço a todas as PMEs. Quem tem produto que vende tem que ir para online, porque esta é a futura tendência. E quem perder esta carruagem vai ser muito mais difícil no futuro recuperá-la. Uma outra grande ideia é olhar para o mundo das conservas e deixar de fazer mais do mesmo. Ou seja, nós neste momento, como a têxtil, o calçado, temos concorrência de todo o mundo. Temos a sardinha de Marrocos, que chega a Portugal a um preço imbatível, ao qual nós não temos, quer dizer, qualquer hipótese de competir. Temos o atum que vem do Oriente. E temos que olhar para o mercado pensando no futuro. Ou seja, o que é que podemos fazer para ser diferentes? O que é que devemos fazer para, quer dizer, continuarmos neste mercado sempre faturar? Quer dizer, neste caso, lembramos-nos de, já em 2007, criamos o Senutra, que é um centro em que analisa as tendências da conserva, mercados, e a tendência neste momento é consumir o que é mais saudável. Isto é um nicho de mercado ainda, é um nicho em franco crescimento, e o que nos vamos fazer foi uma conserva que possa começar a competir com um suplemento alimentar. O mercado de suplementos é um mercado que está a crescer a ritmos extraordinários. Hoje em dia encontra-se suplementos em qualquer parte, desde o supermercado, no celeiro, no Go Natural, em qualquer dessas cadeias se vendem suplementos, deixaram de ser um produto exclusivo das farmácias. E nós pretendemos introduzir uma super conserva, uma conserva que no fundo tem o 2 em 1. Ao comê-la, ao ingeri-la, estamos a ter uma dose de saúde. E é muito assim que nós vemos o mercado das conservas. É sair do básico, procurar o mais complexo, o mais difícil e o diferente, e ser diferente. É isto no fundo, que venho aqui falar. O Tuna Functional é um produto que tem 5 alegações, é testado cientificamente, demorou 5 anos a sair para o mercado, foi lançado na Alemanha, brevemente lançaremos o produto no mercado nacional, mas é um projeto que, mais uma vez, veio pela antecipação. E acho que uma PME como nós, uma empresa que fatura 30 milhões de euros, que tem 220, 230 empregados, é a única forma de estar no mercado, porque temos que ser diferentes. E temos que ter o peso da história, temos que ter o peso da experiência para que possamos tomar as boas decisões para o futuro. É o que eu digo sempre, esta empresa tem esta longevidade porque apostou sempre no seu DNA. E o seu DNA é inovação no produto e inovação na parte industrial, é diferenciação e é qualidade. E seguindo estes 3 pilares, junto com uma tendência clara para olhar para o futuro, para antecipar o futuro, penso que temos os ingredientes necessários para combater esta crise. Muito obrigado.
Bom, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite que me foi amavelmente dirigido pela Católica Porto Business School, pela doutora Ana Corte Real, mas também à Multipublicações e à Associação Empresarial de Portugal, para participar nesta conferência e trazer uma ideia para o nosso país. Bom, as ideias podem surgir de vários contextos. Podem surgir da leitura de um livro, podem surgir de uma conversa, podem surgir de uma viagem, podem surgir de uma conversa com um copo de vinho, podem surgir de uma história à volta de um bom vinho. Mas a ideia que vos trago não surgiu praticamente nada disto. Surgiu talvez de um artigo que li há algum tempo no Observador, escrito por Nuno Costa Santos, e que fala sobre a Portugalidade. Não deixa de ser curioso, há pouco no painel de debate falava exatamente sobre isso, sobre a marca Portugal, sobre a necessidade e a importância de explorar este contexto. Bom, mas comecemos por, se conseguirmos. Bom, exatamente isto. Nós vimos um crescimento significativo do turismo, das visitas em Portugal. Em média, um crescimento acima de 10% nos últimos anos, desde 2014. Com particular destaque para o contributo das visitas provenientes dos Estados Unidos da América, do Brasil e da Alemanha, em que, respectivamente, têm taxas médias de crescimento anual de 26%, 16% e 11%. E, portanto, é indiscutível a criação de valor que este crescimento trouxe à economia portuguesa nos últimos anos e que não só acontece ou se verifica no próprio setor do turismo, mas em todas as indústrias ou empresas que lhe estão relacionadas. Todos temos presente que este crescimento, que tende a tardar, é indiscutivelmente um contributo muito importante, não só para o mercado interno, mas também para o crescimento das nossas exportações no mercado externo. Vejamos algumas notícias que estão aqui apresentadas, em que o reconhecimento da marca Portugal foi ele próprio um contributo muito relevante para que no mercado externo os nossos produtos, peço desculpa, pudessem crescer. Mas, de facto, isto acontece porque as pessoas, quando estão no nosso país e vivem uma experiência muito positiva, seja ao nível que for, seja no Douro, seja no Algarve, seja no Alentejo, seja no Porto, procuram, quando chegam aos seus países de destino, experimentar os produtos, experimentar o conceito que viveram em Portugal. E, portanto, estávamos, de facto, a surfar nesta onda muito positiva, esta onda inspiradora, esta onda tão boa, como há pouco o Rodrigo nos comentava, e que tanto nos alegrava e que muito contribuiu para o crescimento da economia portuguesa nos últimos anos. No entanto, chegou o Sr. Covid, que rapidamente mudou as regras do jogo. E estas regras do jogo trouxeram um novo paradigma. Os turistas não podem ou têm medo de viajar, os custos das viagens vão aumentar e pode até vir a acontecer, como já está a acontecer, um ajustamento na oferta. Vejamos a diminuição das rotas aéreas, vejamos a quebra no alojamento local, vejamos até o facto de alguns restaurantes estarem a ponderar se devem ou não reabrir portas. Este novo paradigma pode também deixar marcas permanentes na nossa economia e, inclusivamente, diminuir a capacidade de vender os produtos portugueses. Mas, afinal, qual é a solução? Um problema sabemos todos que temos. Ora, como é que o conseguimos endereçar? Não trago a solução comigo, obviamente, porque 10 minutos não seriam suficientes para o fazer. E até nem me atreveria a fazê-lo, porque a Universidade Católica Portuguesa, não tenho dúvidas que tem pessoas mais do que competentes para endereçar esse desafio. Mas trago, no entanto, uma ideia que pode ser um passo para combatermos esta perda de valor com que estamos confrontados. Temos de criar novos polos de valor, que, por um lado, nos permitam ir recuperando a perda decorrente do Covid, mas que, por outro, possam constituir uma nova alavanca que reforce a proposta de valor de Portugal e acelere a recuperação do turismo. Por exemplo, por que é que não vendemos a nossa cultura e os nossos produtos para além do turismo? Há países a fazê-lo muitíssimo bem, com Itália e França à cabeça. Todos nós temos consciência da importância que estes países dão à comunicação do seu estilo de vida, à comunicação da sua gastronomia, à comunicação dos seus vinhos, e têm conseguido tirar excelentes dividendos desse investimento. Mas não fica por aí. Há outros casos de sucesso que estão ali apresentados no slide, como, por exemplo, a Noruega, a Costa Rica, a Dinamarca ou a Suécia, que conseguem, partilhando a sua experiência,
partilhando os benefícios que têm em viver no seu país e a sua cultura, retirar daí dividendos para as suas empresas. Há seguramente casos de sucesso também em Portugal, mas também há casos em que nós fomos deixando morrer alguns espaços de âncora. Eu peço desculpa, não estou conseguindo passar este slide. Bom, eu trago aqui um exemplo só para perceberem o contexto em que depois a ideia vai ser construída a seguir. Isto é um exemplo de um restaurante que foi aberto nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Era um restaurante icónico, estrela Michelin, com tudo de bom para oferecer e para transmitir ao nível da cultura portuguesa. E pasmem-se todos, já fechou. E, portanto, era um espaço âncora que nós podíamos até ter aproveitado para trabalhar a marca Portugal, para trabalhar a nossa Portugalidade, mas que na prática não foi aproveitado. Então a ideia que trago está na criação de um novo polo de valor. Este polo de valor deve ter o foco na exploração do conceito da Portugalidade. Não sei se está aqui a gênese da criação do CMO para a marca Portugal, mas pode ter muito a ver com isso. Quando os turistas visitam Portugal, e nós todos temos amigos que não são portugueses e, portanto, também sabemos viver deles a experiência da visita ao nosso país, mais do que a memória das nossas praias ou do nosso clima, também existe, mas mais do que isso, ficam normalmente muitíssimo bem impressionados com a forma calorosa e próxima como são recebidos, com a nossa gastronomia e com a qualidade dos vinhos portugueses. Enfim, ficam impressionados com este conceito de Portugalidade que é tão forte e distintivo. Teófilo Braga chamou-lhe de alma portuguesa e Onésimo Teotónio Almeida de unificador. Há também uma frase que eu considero deliciosa de Cátia Guerreiro, que descreve Portugal. Eu vou poupar-vos a lê-la, mas está ali apresentada e, portanto, podem lê-la por vocês, ou por vós próprios. Mas eu gosto, sobretudo, da forma como ela remata. Num país tão pequeno, se faz e vive o melhor do mundo. E, portanto, o conceito que eu trago procura fazer o ensemble de todas estas experiências, desta cultura, desta capacidade que nós temos de oferecer novas experiências e novos produtos, que é o conceito da rica vida. Não vida rica, de rica vida. Uma vida repleta de prazer, misturada com diferentes culturas e ambientes, vivida de forma fácil com amigos e família. Uma vida que queremos proteger e não partilhar com toda a gente, motivo pelo qual nos queixamos, sobretudo, apesar de vivermos no país mais seguro do mundo, de desfrutarmos de vinhos a preços imbatíveis, de saborearmos milhares de sobremesas e todos termos, seguramente todos temos, uma receita secreta de família escrita numa velha folha de papel. E trabalhar não trabalhamos? Sim, trabalhamos e trabalhamos muito. E o trabalho há de aparecer feito e aparece sempre feito. Seja mais rigoroso ou até seja por improviso, como já vimos hoje nesta conferência. Uma vida que nunca vão conhecer se não visitarem Portugal por mais do que alguns dias, se não se tornarem de um amigo ou se não se tornarem amigos de algum português ou viverem a experiência de uma loja ou um restaurante português. Uma vida que nunca vamos conhecer se não experimentarmos os produtos de qualidade que Portugal tem para oferecer. Uma vida que nunca vamos conhecer se não provarmos os vinhos portugueses e bebermos da história que eles têm para nos contar. É este o conceito de rica vida. É este o conceito que podemos explorar além fronteiras. O nome Rica Vida foi também inspirado num livro que tem exatamente o mesmo título. E esse livro fala de quê? Fala da capacidade de superação. É um livro escrito, peço desculpa, por Luciano Amaral, e fala da capacidade de superação que os portugueses sempre tiveram ao longo da sua história de superar crises políticas ou económicas. E quer queremos, quer não, nós estamos neste momento confrontados com uma crise. E, portanto, aproveitando o bom que este título tem, o energizante que é o conceito de rica vida, procurando transferi-lo para a capacidade de superação, parece-me que pode ser uma excelente forma de Portugal procurar encontrar novos polos de valor. Mas então como é que nós espalharíamos este conceito pelo mundo? Bom, estão aqui algumas ideias, não esperem muito rigor científico, é procurar trazer aqui algumas pontos para a construção da solução. Por um lado, ou em primeiro lugar, sistematizando e comunicando esta filosofia ou este conceito, identificando indiscutivelmente quais são os mercados-alvo em que teria sentido estarmos presentes e investir. Este é um trabalho de um diretor de marketing, ou de um estudador de marketing, claramente de uma empresa qualquer. Se esta empresa chamasse Rica Vida S.A., era muito provavelmente isso que ele iria fazer.
Pensando isto no contexto de um país, se calhar, muito provavelmente, pode estar aqui a gênese da criação de uma função. Complementarmente, criando um ecossistema de produtores dos produtos Rica Vida, que reforçariam a entrega da proposta de valor e em relação aos quais, atuando enquanto ecossistema, se poderiam obter sinergias na cadeia de abastecimento e, inclusive, alguns apoios para investimentos conjuntos. Finalmente, apoiando o desenvolvimento de espaços âncora. Recordem-se daquele que eu há pouco apresentei. Nos principais mercados de destino identificados. Mercados atuais e mercados de crescimento futuro, relevantes para a construção da marca Rica Vida, mas também para os produtos que pertencem ao ecossistema. Enfim, esta Rica Vida que queremos levar além fronteiras pode, se for um conceito bem trabalhado, com investimento e parceiros adequados, seja na origem, nos produtores, seja nos mercados de destino, nos espaços âncora, ou seja ao nível da comunicação, com um conceito forte, com um conceito vencedor, ser um novo polo de valor para Portugal, para a notoriedade da marca Portugal e para o comércio externo, bem como para a aceleração da recuperação do turismo, quando ela vier a ser possível no futuro. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Obrigada à organização, à Executive Digest, à Porto Business School e à EP por este convite e por esta oportunidade de estar aqui novamente numa sala, apesar desta reação ainda tão estranha que é vermos uma sala cheia de pessoas com máscara, mas é bom retomarmos as caras e a presença física e a oportunidade de convivermos ao café. E é particularmente bom quando se trata de reunir um conjunto de pessoas para pensar em ideias para Portugal. É um prazer sempre poder partilhar convosco uma ideia, por mais modesta que ela possa ser, e para mim é sempre uma honra quando o faço sob a égide da Caixa Geral de Depósitos, que eu acho que é uma casa que continua a ter como propósito muito claro apresentar ideias e contribuir para que Portugal tenha um futuro mais sólido e no qual todos nós sejamos mais confortáveis e mais completos. A ideia que eu trago aqui vai beber muito àquilo que tem sido uma das ideias de fundo da Caixa nos últimos anos, tem a ver com confiança feita de certezas. É um tema que tem a ver, como podem ver aqui, com o digital, mas que vai beber à ideia de que se nós temos certeza de uma coisa nos últimos tempos, e tem sido tempos em que é muito difícil recolher certezas, são tempos de profunda instabilidade, de mudança, de tanta coisa que mudou nas nossas vidas, mas se uma coisa que temos certeza é que termos ferramentas adicionais ao nosso dispor e conseguimos lidar com essas ferramentas com um grau de confiança que nos permita aquilo que o meu caro amigo e o professor Álvaro Nascimento dizia de uma forma tão elegante, que é o complexificar para não sermos complexados. Se tivermos essa capacidade, isso é uma mais-valia, isso é uma ajuda, isso é algo que nos vai ajudar a futuro. E, portanto, a certeza que nós temos, de certa forma, na Caixa, porque o temos vindo a experimentar, é que termos à nossa disposição uma ferramenta tão potente como o digital em todas as suas valências é algo que vai ajudar Portugal, é algo que nos vai permitir, de certa forma, aliviar um bocadinho a carga que este contexto de pandemia nos tem trazido. E, portanto, o que é que nós aqui trazemos? A ideia de que falta ainda dar um passo de inclusividade e universalidade no digital. Portugal tem muito feito, mas tem ainda muito para fazer para que, na realidade, na vida dos portugueses e das empresas portuguesas, isto seja uma ferramenta que seja natural e que seja usada em pleno. Nós, quando olhamos para os números, e eu não vou resistir e vou fazer aqui um exercício, quem é que acha que, em média, nos últimos meses, mais de 75% dos portugueses foram à internet? Já temos conforto com isso. E quem acha que isso é um bom número? É um bom número, sem dúvida, porque 75 é melhor do que menos,
mas ainda assim é um número que nos diz que, como em tantas coisas na vida, isto dos copos meio cheios, copos meio vazios, é verdade e deve-nos convocar para fazermos o caminho com a resiliência que ele precisa. Portanto, apesar de Portugal já ter uma utilização bastante alargada das ferramentas que o digital põe à nossa disposição, e por digital leia-se tudo aquilo que é a capacidade de acedermos a novos mercados porque eles estão disponíveis online, de nos relacionarmos com processos que estão alavancados em todo aquilo que é o conjunto de funcionalidades que a digitalização, a automatização, um conjunto de tecnologias que vêm agregadas nesta esfera do digital põe à nossa disposição. Portugal fez muito caminho, mas depois, quando olhamos para a nossa posição relativa na Europa a 28, eu chamava a atenção para aquela coluna com os números a azul, nós temos ainda muito para fazer. E, portanto, a ideia que eu tenho aqui para partilhar hoje é uma ideia de, tendo presente que muito deste caminho é um caminho que beneficia de escala, de familiaridade, de presença universal no dia-a-dia, termos... Eu acho que é melhor eu esperar. Não tem a ver com isto. Eu já ouvi falar em feedback positivo, mas este foi expressivo, hein? Ok? Nem por isso, mais ou menos. Teste. Tento? Agora sim. Agora sim, muito bem. Portanto, aquilo que nos convoca e que pelo visto suscita este feedback positivo todo é o facto de uma coisa boa podemos fazer ainda caminho para a tornar melhor e, para acima de tudo, a tornar acessível a um maior número de empresas portuguesas e a um maior número de pessoas. Nós vimos neste contexto de Covid... Vimos neste contexto de Covid que, efetivamente, quando estávamos a tentar reorganizar-nos e a tentar dar algum grau de normalidade às nossas vidas, foi importante termos capacidade, termos fluência, termos à vontade com um conjunto de ferramentas que nos possibilitaram pôr as nossas pessoas a trabalhar em casa, a falar com os nossos clientes sem que eles tivessem que sair de sua casa, continuar a exportar, nos casos em que se conseguiu continuar a exportar porque os contactos estavam lá e as cadeias de valor, por mais partidas que estejam, e esse é um dos elementos que nos preocupa, por mais que as cadeias de valor estejam a sofrer fortemente os efeitos da pandemia e também os efeitos de algumas orientações políticas que temos vindo a vir florescer. Apesar de tudo, há ferramentas que nos ajudaram. Há muitas estatísticas, e eu sei que perdi parte das sessões da manhã em que algumas dessas estatísticas foram partilhadas, mas acho que é mais ou menos inequívoco que temos aqui ao nosso alcance algo que nos pode ajudar. E, portanto, a ideia é suprir aquele gap que ali vimos, dar a Portugal uma maior qualificação numa ferramenta que vemos como totalmente incontornável a futuro e fazê-lo de uma forma que entenda a verdadeira natureza daquilo que se pede dessa ferramenta, nomeadamente o aspecto de não se perder por inteiro a relação humana, não se perder por inteiro aquilo que é a inclusividade e a capacidade de trazer toda a gente para essa ferramenta. E, portanto, aquilo que... Isto já percebi que tem que ser muito devagarinho. Aquilo que estamos a tentar propor como ideia é um alargar do despertar digital dos portugueses, o trazer para o dia-a-dia, o remover aquele desconforto que ainda subsiste numa franja absolutamente impressionante dos portugueses que de vez em quando tomam contacto, e se calhar tomam contacto, por exemplo, com o social media, mas depois quando têm que trazer para aspectos práticos da sua vida, do seu dia-a-dia, ainda têm um grau de resistência muito grande. O banco experimenta isso todos os dias, porque estou a aproximar-me dos 2 milhões de clientes no digital, o que, se pensarmos na dimensão de Portugal, é já francamente expressivo, mas eu ainda tenho diariamente a batalha de garantir que determinados grupos são efetivamente capazes de se relacionar comigo no digital.
E este relacionar no dia-a-dia era aquilo que nós gostávamos de usar, esta escala, esta cadeia positiva que se pode criar quando as instituições com quem os portugueses se relacionam no dia-a-dia trazem efetivamente boas experiências digital, para depois poder alargar e poder usar isso ao serviço da comunidade e ao serviço de todos. Se os meus clientes estiverem habituados a superar no dia-a-dia, a terem uma boa experiência, a irem ao banco todos os dias no digital, mais facilmente a seguir se aventurarão e irão fazer uma compra, irão pedir uma informação ao Estado, irão tratar da sua reforma, irão criar uma zona de conforto e irão perder o complexo em relação à complexidade. Para isso, eu acho que é preciso ter noção de que isto é um investimento que paga, portanto, esta abertura é algo que interessa aos indivíduos, interessa às empresas, é altamente simbiótica, porque o primeiro mercado que nós temos vai sempre continuar a ser o nosso. Vamos todos precisar de evoluir para além do nosso mercado, mas ter os portugueses de forma muito geral habituados a conviver com este novo espaço é uma ajuda para as empresas que, estando em Portugal, que se estão a abrir, que entendem que o mundo precisa de uma montra alargada, mas que ainda assim têm que ter o seu mercado doméstico como primeiro respaldo. Criar esta base de apoio parece-nos que pode ser uma ajuda importante para os portugueses e para as empresas. E depois parece-nos também que há um outro elemento que gostávamos de preservar nesta ideia, que é o elemento que cada vez mais vemos a ganhar valor, que é um digital que não se afasta das pessoas. Há muito trabalho a fazer e muitas vezes muita da complexidade que nós queremos reter do nosso lado para oferecer simplicidade aos nossos clientes tem a ver com o facto que tanto uma pessoa como uma empresa, qualquer utilizador, o que espera é encontrar uma experiência que tenha um grau de humanidade, que tenha não apenas uma interface de zeros e uns, não apenas uma interface SIC com um fraseado que às tantas ninguém percebe o que é que aquilo é, não é? Mas que seja mais próximo de uma experiência que realmente vá de encontro àquilo que estamos à procura, daquilo que queremos resolver, daquilo que nos levou ali, e não apenas uma receita pré-fabricada de um site que se faz mais ou menos em modo automático. Portanto, entendemos que isto vai requerer um entendimento mais profundo de como é que se olha para a forma como as pessoas usam e, acima de tudo, para a forma como diferentes pessoas usam. Eu costumo dizer muitas vezes que os clientes da Caixa não são todos millennials, e isso digo porque me convoca imensa a ideia de que, se eu quiser efetivamente que as pessoas tenham à vontade de receber a sua reforma e ir ver se calhar ao tablet que o Neto ofereceu ou ao telemóvel que têm na mão, porque muitas delas o têm, mas se quiserem ir lá ver, em vez de ir ao balcão da Caixa para consultar algo que podiam fazer em plena comunidade e segurança, então isso para elas tem que ser confortável. Elas não podem entrar num banco que lhes oferece 30 coisas que, como há pouco o meu colega de painel do Banco Carregosa dizia, que são engenharia financeira sofisticada, mas que não dizem nada às pessoas no dia-a-dia. Portanto, esse trabalho faz parte desta ideia, faz parte daquilo que nos parece que temos que construir aqui. E, portanto, para fechar, queria deixar-vos apenas com a segurança que a Caixa entende como muito própria esta sua missão de contribuir de forma ativa para Portugal. Entendemos que parte do trabalho que fazemos de trazer os portugueses para o conforto com o digital, para descomplexificar esta ideia e para criar uma ideia de digitalização verdadeiramente inclusiva, faz parte da nossa missão. Eu, quando digo que nós estamos a caminho dos 2 milhões de clientes que utilizam digital e quando digo que nós temos mais de 1 milhão de interações digitais por dia, digo porque isso é obviamente muito positivo para a Caixa, digo porque acredito também que isso tem um efeito positivo para a comunidade, porque estamos a trazer mais gente para dentro desta ferramenta e esta ferramenta não é uma ferramenta que seja outra coisa que não colaborativa e, portanto, é uma base que, dentro da incerteza em que vivemos, temos a certeza que nos vai poder ajudar a todos. Portanto, muito obrigada pela oportunidade e espero que tenham um resto de bom dia. Muito obrigado às ideias, mais umas excelentes ideias que nos fizeram chegar aqui. Vamos então iniciar o último ponto aqui da nossa conferência. Temos aqui
uma mesa redonda, uma mesa de debate, que será moderada por António Sarmento, que é o redator da Executive Digest, Maria João Carioca, administradora da Caixa Geral de Depósitos, e Filipe Aguilar, Business Operations Director da Farfetch. Infelizmente, um dos nossos convidados da Accenture acabou por não conseguir vir e, portanto, teremos assim esta mesa redonda um bocadinho mais curta do que era previsto. Agradeço-vos, o palco é vosso. Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença na 18ª Conferência da Executive Digest. Tenho comigo a Maria João Carioca, administradora da Caixa Geral de Depósitos, Filipe Aguilar, Director of Business Operations da Farfetch. Filipe, há cerca de um ano estive com o José Neves em Londres, na Dream Assembly, que é um programa de aceleração de projetos de negócio. Vocês são uma empresa internacional, estão cotados na Bolsa de Nova Iorque, estão presentes em vários continentes, mas também têm um ADN português muito forte. Eu aproveito a sua presença aqui, apesar de, quando pensa no seu plano de operações, certamente pensar a um nível internacional. Qual é a sua ideia para Portugal, ou quais são as suas ideias para termos um Portugal de futuro? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. Esta é uma pergunta um bocado difícil depois de ter ouvido já tantas ideias e ser original, não, acho que é impossível. Uma das coisas que, para mim, se calhar deve ser assim, estamos aqui todos a repetir a mesma ideia, ou então, de facto, é um tema importante, é a questão da educação e da preparação para esta transição digital. Nós na Farfetch somos uma empresa totalmente digital. De facto, temos uma grande equipa cá em Portugal, mais de 50% das pessoas estão cá em Portugal, mas o nosso trabalho é totalmente global. E nós, felizmente, estamos preparados para esse desafio, mas julgo que a maior parte das empresas não estará ou ainda está a começar esse caminho. Obviamente que agora o Covid acelerou esse processo, mas se acelerou o processo é porque o processo ainda não está concluído. E nós temos de estar preparados para essa mudança. A questão da automatização, muitas tarefas, foi aqui referido, que 50% dos trabalhos, ou 25% dos trabalhos, mas não importa, é uma porcentagem muito significativa, vão ser substituídos por máquinas. Por isso, a people, as pessoas, têm de ser reconvertidas para poder fazer trabalhos de valor acrescentado. Nós na Farfetch estamos também a fazer esse caminho, apesar de já sermos muito digitais, apesar de todo o nosso ADN já ser desde a fundação ser digital. Para dar um exemplo recente, nós vamos lançar agora um projeto para criar um assistente virtual, um chatbot, que permite, a ideia, ou pelo menos o objetivo, é recriar as condições que as pessoas têm no retail, ou seja, quando tem todas as interações online, uma das questões que nós temos, quando estamos a discutir experiência, é como é que nós transpormos para um canal digital uma experiência que tipicamente, ainda por cima no segmento em que nós estamos, de luxury fashion, é uma experiência altamente personalizada, altamente assistida, numa loja. E a ideia é que nós criarmos um chatbot, por isso será uma coisa totalmente virtual, que tente replicar esse cuidado, essa atenção ao detalhe, essa preocupação com os clientes. É um projeto ainda muito recente, em parceria com a Nova e com a Técnica e também com a Carnegie Mellon, mas nós estamos muito confiantes que pode dar muito bom resultado. E mais uma vez, é com talento nacional, com muitos engenheiros portugueses também. Nós temos feito também uma aposta grande em data science e também, mais uma vez, também com portugueses. Por isso, já temos talento cá, já temos pessoas formadas e preparadas para este novo mundo, mas temos de acelerar, temos de criar mais e fazer melhor. Maria João Carioca, a Farfetch é de facto uma empresa bastante inovadora, primeiro unicórnio português, uma empresa que sai muito da sua zona de conforto. A Maria João Carioca também, li algumas entrevistas suas, recorre algumas vezes a esta expressão, a necessidade de sairmos da nossa zona de conforto. Eu pergunto-lhe, pegando na ideia que trouxe aqui hoje da reinvenção digital e também em outras ideias que já foram aqui debatidas, o que é que os nossos empresários, o que é que as nossas empresas, o que é que cada um de nós tem de fazer para sair da zona de conforto e levar Portugal para a frente? Para pensarmos num Portugal melhor. Eu
acho que isso é uma pergunta difícil. Hein? Eu acho que, antes de mais, eu tendo a acreditar muito pouco em soluções universais, não é? Portanto, a pergunta colocada assim, a minha primeira reação é: não há um silver bullet nesta discussão. Há 3 ou 4 princípios que, se calhar mesmo esses, quando nós refletirmos no contexto das nossas empresas, vamos ter que os ajustar, mas há 3 ou 4 princípios que eu acho que fazem sempre sentido. O primeiro é, antes de mais, ter consciência de que, efetivamente, algumas destas movimentações que nós vemos vieram para ficar. Eu tenho dito muitas vezes nos últimos tempos às minhas equipas: o passado não vai voltar, a maneira de fazer antes não vai voltar, de certeza que não vamos ficar como estávamos, a alteração vai ter a extensão que nós tivermos capacidade de promover. E, portanto, eu acho que nas empresas o primeiro passo é claramente este passo de aceitar que há um grau de transformação que vamos ter que trazer para dentro das nossas casas, há um grau de desconforto que vamos ter que produzir na alteração da maneira como sempre funcionámos historicamente. Há uma leitura a construir de onde é que esse desconforto pode ser mais útil, porque não é mudar por mudar, não é fazer porque toda a gente está a fazer. Quer dizer, cada setor, cada negócio, cada empresa tem um conjunto de desafios em que a transformação pode ser mais útil e convém começar por esses. E depois eu acho que uma coisa que também é importante nós cultivarmos e que na banca sentimos muito, e eu acho que às vezes quando se expressa nem sempre sai bem, mas há uma noção de risco que convém ter presente. Há um dimensionamento do investimento, há uma apreciação do timing e da oportunidade, há uma leitura da capacidade que o mercado tem para absorver aquilo que nós vamos estar a oferecer diferente, que tem que ser sofisticada. Porque quando se opera em contexto estável, quando se está a fazer aquilo que se fez historicamente, e isso é sustentável, então o risco está contido, está dentro dos parâmetros a que estamos habituados. Quando damos passos de investimento, passos de alteração de mercado, passos de modificação da relação com o cliente, por exemplo, temos que ter consciência do risco que lá está. O risco é algo que se gera. Eu costumo dizer que eu detesto que a vida me aconteça, gosto de fazer acontecer. E por isso mesmo, quer dizer, parte de fazer isso é ativamente ter consciência do nível de risco em que se está a incorrer e geri-lo, não é evitá-lo, é geri-lo. Mas, portanto, trazer um bocadinho mais de risco conscientemente para dentro das nossas casas, na medida em que isso permite fazermos um caminho que, sendo fora da zona de conforto, nos é incontornável, porque a mudança neste momento já era acelerada e se alguma coisa agora veio ser forçada em alguns aspectos, acho que isso é suficientemente seguro para eu poder falar disso sem ter medo de incorrer naquele erro de generalismo que eu tento evitar sempre. Filipe, a Maria João falou, de facto, na capacidade de gestão do risco. A Farfetch começou como uma startup e, de facto, o risco está sempre presente numa empresa como a Farfetch, apesar de já ter há alguns anos, desde a sua fundação. Como é que a Farfetch gera o risco e como é que os empreendedores podem ajudar Portugal a ser um país melhor, sabendo nós que, de facto, há muitas empresas que, ao fim de 2, 3 anos, acabam por não conseguir sobreviver? Bom, isso, mais uma vez, são perguntas das difíceis de responder. E deixa-me partir aqui um bocadinho, porque acho que a Farfetch já não é uma startup. Sim, já fizemos IPO em 2018. Começou como uma startup e venceu ali todo um caminho. Eu só me juntei à Farfetch há 2 anos, por isso já apanhei a parte fácil. Acho que há primeiro tem de haver uma disponibilidade dos empreendedores em arriscar e conseguir atrair capital e depois de escalar o negócio. Nós, felizmente, conseguimos fazer isso e conseguimos fazer uma IPO bem sucedida e, neste momento, estamos num caminho de lidar com os mercados no sentido de atingirmos profitability, porque estamos numa fase bastante diferente. Por isso, nós próprios temos de ter mais cuidado com os riscos, têm de ser bem medidos, têm de ser bem estudados. Nós, apesar de diversificarmos bastante o nosso negócio, nós começamos com um marketplace puro, neste momento temos uma série de business units e negócios muito diferentes. E dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo segmento, mas já somos uma plataforma e que nos permite mitigar algum risco. Temos muita apetência por testar conceitos e testamos e arriscamos aí, mas são riscos relativamente controlados. Nunca fazemos um full rollout de nada, sem que antes tínhamos testado isto. Primeiro, se calhar, nos mercados mais localizados e depois vamos expandir o teste até fazermos um teste global. E depois, sim, tomamos uma decisão go, no go.
Se me perguntar do contexto mais startup, eu acho que aí tem de haver mesmo muita apetência ao risco, tem de haver muita crença também dos empreendedores, e eu admiro muito as pessoas que têm essa capacidade e esse gene de se lançarem e de quererem de criar o seu próprio negócio. Eu julgo que nós, quando pensamos em empreendedorismo, pelo menos o que eu vejo na imprensa, é muitas vezes ligado a empreendedorismo mais de cariz tecnológico, porque são empresas que eu percebo, empresas que começam pequenas e escalam muito rapidamente e que adquirem um footprint global também de uma forma quase avassaladora, o caso da Farfetch. Mas há imensos exemplos de empresas de perfil mais industrial que com alguma inovação e investimento também em tecnologia também conseguem escalar. Se calhar não conseguem atingir o número dos 50 milhões de utilizadores, como nós ouvimos esta manhã, mas ainda assim conseguem criar bons negócios, conseguem criar boas empresas que exportam, empresas que dão emprego. Mas acho que parte muito de ter essa capacidade de arriscar, por um lado, e por outro lado, também ser capaz de atrair capital, que é muito importante, porque boas ideias há muitas. Também, esqueci de um ponto que é a capacidade de execução, isso é absolutamente crítico. E tem de ser esta combinação, que cria este círculo virtuoso de uma boa ideia, capital e capacidade de execução. E depois manter a máquina a funcionar e a crescer. Mas, como disse, na Farfetch nós já ultrapassamos esse ponto e por isso já não é bem a realidade que eu conheci quando me juntei. Maria João Carioca, na reinvenção digital da banca, de que falou aqui, a presença das fintechs também é bastante importante para todo este processo? É, sem dúvida, e temos na Caixa uma experiência muito desassombrada, que nós temos estado a fazer um caminho que tem sido, em alguns dos momentos determinantes e importantes da alteração que estamos a fazer, apoiado por fintechs e apoiado por empresas, algumas delas portuguesas. Os nossos chatbots contam com a colaboração de uma empresa portuguesa, as nossas identificações biométricas são feitas com uma empresa portuguesa, muita da inteligência artificial que estamos a incorporar nas nossas soluções de Open Banking tem parceiros que são fintechs, neste caso são internacionais, mas é uma fintech sueca. Portanto, temos a noção de que são relações que podem ser muito produtivas e muito simbióticas se nós soubermos o que é que queremos fazer com elas. Porque há espaço para isso, porque uma empresa que está a cultivar uma ideia nova que se está a lançar, que tem um conceito que é um conceito interessante, esse conceito, se for aplicado a 1 milhão de clientes, tem uma vida, de repente, que é uma vida muitíssimo mais rapidamente mais impactante do que se for construir de raiz todo um caminho de retalho, que assim é difícil de trazer. E, portanto, nós vemos com muita facilidade relações produtivas a surgirem com empresas que têm essa leitura do que é que querem fazer, se querem ir construir esse caminho sozinhas e muito bem, é outro caminho, ou se querem aproveitar uma valência que têm e alavancá-la em cima de uma base de clientes e vão por uma lógica mais B2B, mas é uma lógica que nós vemos como francamente produtiva. Portanto, temos uma relação muitíssimo desassombrada, muito produtiva, positiva, concorrencial em alguns casos, mas simbiótica noutros e, portanto, estamos à vontade com esse espaço. Eu só ia fazer um comentário porque antes estava a ouvir aqui a intervenção e estava mentalmente a sublinhar dois conceitos, este conceito do experimentamos muito e o conceito de ideia boa, capital, escalar, deste ciclo produtivo de escalada, que é interessante porque são dois conceitos que nem sempre se veem imbuídos na reflexão de alguns empreendedores, de alguns empresários, mesmo nós próprios, quando temos ideias internas que estamos a tentar fazer evoluir dentro das nossas empresas. Isso nem sempre faz parte do nosso DNA abordar a coisa assim, mas depois é tão refrescante e é tão bom quando as ouvimos expressas em público que eu só podia sublinhar. A Farfetch também tem esta característica que eu vi no programa de apoio a determinados projetos o ano passado em Londres, que é também, de facto, de apoiar outros empreendedores e de poder depois beber do know-how deles para também escalar. Como é que isto está a ser feito? Como é que foi este ano? Eu sei que este ano o evento foi todo digital, não foi presente. Como é que vocês fazem este processo? Nós temos um programa que é o Dream Assembly, em que todos os anos tem um tópico em que startups do mundo todo, não é fechada a empresas portuguesas, é qualquer startup pode concorrer. Depois há uma pool, julgo que 10 que são selecionadas e que no fundo tem um programa de aceleração que tem mentorship de alguns líderes da Farfetch
e depois no final do programa, algumas delas, e temos alguns exemplos, ficam depois a trabalhar connosco, exatamente como estava a Maria João a comentar. Temos uma relação de parceria e que nos ajudam a desenvolver também rapidamente alguns produtos que, se nós fôssemos desenvolver nós, ou porque não temos o know-how, ou porque nos ia desenfocar, era mais complicado, e aproveitamos esse talento também para poder desenvolver. Maria João, pergunto-lhe se a banca está hoje mais bem preparada para ajudar Portugal a concretizar algumas destas ideias do que nós aqui ouvimos, do que em 2008 ou 2012, na altura da crise da dívida soberana. De facto, nessas últimas tempestades, digamos assim, a banca estava com menos liquidez e com uma capacidade de emprestar mais reduzida. Hoje em dia temos uma banca mais forte para ajudar o país? Eu acredito que sim, e muito diretamente a Caixa está hoje em dia muito mais forte em termos daquilo que são os sustentáculos da nossa capacidade de apoiar a economia. Portanto, em termos de liquidez estamos muito fortes, em termos de capital estamos muito fortes. Portanto, esses dois vetores que na banca são aspectos sempre preocupantes, estão sólidos e estão capazes de apoiar a economia. Aliás, nós vimos as linhas de apoio à economia que tiveram a ser emitidas agora nestes últimos meses e semanas, foram respondidas por todos os bancos. Aliás, a concorrência na banca em Portugal é extremamente saudável. Mas eu queria também salientar que eu acho que um dos aspectos em que a banca neste momento está mais capaz de dar resposta, certo sendo que os contornos desta crise são muito diferentes, e já muito se disse acerca das diferenças, mas eu acho que elas são mais ou menos inequívocas, mas a capacidade que a banca tem hoje em dia de ler e de reagir e de se adequar aos níveis de risco que inevitavelmente vão subir. Portanto, acho que se fez um caminho grande, os balanços da banca estão muito mais sólidos, a capacidade de fazer uma leitura mais afinada do risco e, portanto, e de entender que uma coisa é um projeto que tem ali um grau de risco, mas que está devidamente capitalizado e que, portanto, tem pernas para andar, é um risco que é aceitável, que nós queremos ter dentro do balanço. É um risco muito diferente de algo onde já há uma dificuldade que dificilmente se consegue visualizar em termos de negócio, como é que se vai viabilizar aquela empresa. E essa separação das naturezas diferentes do risco, reconhecendo que há risco elevado que pode ser bom e risco elevado que é um risco que tem que ser rapidamente resolvido para bem da economia como um todo. Eu acho que a banca portuguesa fez um caminho muito grande, a Caixa seguramente fez um caminho enorme ao longo dos últimos 5, 10 anos, acho que foi um caminho longo, que demorou muito tempo a fazer, que acelerou na fase final, quando havia capital para sustentar parte da transformação, mas estamos efetivamente mais sólidos, estamos a apoiar a economia, estamos a suportar as moratórias, as carências, as linhas de apoio à economia que estão a ser lançadas e que são uma parte fundamental de nós fazermos aqui este período de transição agora e de absorvermos o impacto inicial do choque e de darmos algum tempo para a normalização e de darmos algum tempo para as empresas que tenham condições de olhar para o seu plano de negócios e perceber que ele se consegue reinventar, redimensionar, reestruturar para ter futuro, tenham os fundos necessários para isso e para apoiarmos aquelas que tiverem que cessar a sua atividade, para o fazerem de uma forma ordenada, para o fazerem de uma forma sistemática, mas sem assombros. Quando se quer experimentar, tem que estar disponível para conviver com o falhar. Nós, quando queremos conceder crédito, temos que ter consciência de que há parte desse crédito que não vai correr bem. Temos é que ter uma medida clara de que parte é que estamos dispostos a trazer para dentro do nosso balanço, que parte é que estamos dispostos a transformar naquilo que é a utilização normal dos fundos dos nossos depositantes, dos fundos que os contribuintes puseram no nosso balanço. Portanto, há aqui uma série de temas de maturidade na maneira como se olha para o assumir de risco e o gerir as consequências do risco, incluindo o deixar de terminar empresas e projetos e iniciativas que chegaram ao fim da sua capacidade de gerar valor e que têm que ser terminadas ali. E acho que esse caminho foi muito feito nos últimos anos e vai ser importante agora para enfrentar esta crise. Como é que a Farfetch reagiu a este período de pandemia? Como é que a Farfetch tem reagido? Procurou apoio junto da banca, procurou apoio junto dos investidores? Houve alguma alteração no plano de operações? Nós, acho que devido ao nosso modelo de negócio, estávamos muito bem preparados para esta situação, quase inconscientemente. Porque nós somos somos uma plataforma que tem o estoque todo centralizado, temos quase 3 bis espalhados pelo mundo, por isso à medida que
que a pandemia foi avançando de leste para oeste e alguns mercados foram ficando em dificuldade, nomeadamente o nosso supply, nós tínhamos alternativas onde conseguíamos abastecer os nossos clientes. Para nós, o Covid começou em janeiro, porque nós temos escritório na China e foi o primeiro a fechar e tivemos toda a gente em casa, nomeadamente teve um call center local também que também foi para casa. Por isso, quando chegou aqui a Portugal, onde nós temos, e a Londres, onde nós temos a maioria das nossas pessoas, já estávamos muito bem preparados. Já tínhamos também testado algumas equipas em que nós tínhamos algumas dúvidas do que é que podia acontecer. Já tinham ido para casa uma semana experimentarmos para ver como é que íamos lidar. Do ponto de vista de tecnologia, também tínhamos todas as ferramentas e não tivemos que convencer ninguém a adotar nada, porque já fazia parte do nosso dia-a-dia, às vezes até um bocadinho demais, se posso fazer esse comentário. E por isso, nós tivemos alguns concorrentes que estiveram em dificuldades, porque tinham, por exemplo, armazéns em Itália, que estavam naquelas zonas que ficaram isoladas e não conseguiram vender, tiveram de fechar, tiveram de ter a plataforma em baixo, e concorrentes online, entenda-se. E nós não, nós continuamos a vender. E à medida que a onda foi passando, os mercados também recuperaram muito rápido. E nós, neste momento, quer Q1, quer Q2, vamos apertar um crescimento, e um crescimento bastante saudável. Por isso, eu diria que acho que nestas coisas era impossível, acho que o José Neves nunca se lembrou, quando fundou a Farfetch, que um dia ia haver uma pandemia global e que ia toda a gente para casa, mas de facto para nós o nosso business model ajudou-nos muito porque somos totalmente digitais, totalmente online. O e-commerce de repente começou a crescer, nós vimos um grande número de novos clientes em todo o mundo a entrar e a testarem, a experimentarem também o nosso serviço e a voltarem. E do ponto de vista dos nossos escritórios também, sim. Foi toda a gente para casa, salvo algumas exceções. Nós temos centros de produção onde são tiradas as fotografias e aí não é possível fazer isso remotamente, mas arranjamos um plano de contingência, alteramos algumas questões na operação para poder assegurar e continuar a ter novos produtos online. Mas, tirando essa exceção, toda a gente trabalhou de casa, inclusive os nossos agentes de call center, que puderam, inclusivamente, fazer vendas a partir de casa, que havia aqui um problema também de privacidade e de dados, mas nós conseguimos dar a volta a essa situação e conseguimos manter a operação sempre estável. Maria João, de acordo com as gerações mais novas estavam a tornar-se mais ágeis e menos fiéis às empresas. Eu pergunto-lhe qual é o papel das novas gerações no futuro de Portugal e também na concretização de algumas destas ideias aqui hoje debatidas. A única resposta possível é um papel absolutamente fundamental. Eu acho que nós temos noção de que estamos perante gerações que são as mais bem preparadas, as mais cosmopolitas, as mais abertas, as mais familiarizadas com mudança. E eu detesto aquele discurso de que no meu tempo é que era bom. Eu tenho uma enorme crença no futuro, uma enorme crença no que aí vem. Acho que temos que ter para nós o desafio de como é que vamos aproveitar esse talento que temos entre nós, porque é talento que efetivamente não é fiel sequer à pátria. Portanto, vamos lá ver o que é que temos que fazer para eles estarem connosco, em vez de pensar que eles estão cá porque isso é uma fatalidade que lhes ocorreu. Mas vamos sem dúvida ter aqui um ativo precioso. Acho que já se falou hoje aqui muito de educação, falou-se muito de ter uma perspectiva de futuro sobre quais são as capacidades e quais são as valências que nos podem ajudar a todos, portanto, aos jovens a encontrarem em Portugal espaço para se realizarem, a Portugal a encontrar oportunidades de com eles criar valor. Mas eu acho que algumas das características destas novas gerações vão ser muito importantes para uma economia como a portuguesa. Vamos lá ver, nós somos uma economia relativamente pequena que, quando se fecha, empobrece. E, portanto, termos connosco gente que tem na sua vivência natural o estar abertos e despertos para o mundo é um ativo enorme. Portanto, darmos espaço, termos a capacidade para gerir temas que são complicados, porque obviamente são, temas como a precariedade, como a capacidade de reinventarmos capacidades, de rodar recursos nas nossas empresas, de gerir a disrupção com quem está de saída e quem precisa de entrar no mercado de trabalho. Nada disto é automático, nada disto é
é fácil, mas trabalhar sobre um ativo de rico é sempre muito melhor do que não ter ativo com que trabalhar e, portanto, eu acho que estamos muito bem. E o que é que as empresas e também na banca devem fazer, ou como é que se deve apostar na retenção do talento, de maneira que, de facto, não haja gestores que depois, jovens licenciados, que acabam por sair para outros países porque as condições acabam por ser mais favoráveis? Eu acho que aqui sim, muitas das coisas que nós discutimos hoje fazem-nos falta nas empresas. Não podemos ter a arrogância de assumir que já as fazemos bem, não fazemos. O sermos capazes de olhar para o desenvolvimento das nossas pessoas, de garantirmos que elas têm dentro das nossas empresas um percurso que não é um percurso em que entram num sítio e ficam 20 anos naquele sítio e se crescerem é ali naquele espaço pequeno. Isso hoje em dia é totalmente impossível. Mas a verdade é que se nós olharmos para as nossas empresas, muitos de nós ainda lutamos com como é que eu giro as carreiras, o desenvolvimento, a diversidade, a exposição, o dar às pessoas o espaço para irem evoluindo profissionalmente, porque nós precisamos disso e elas precisam disso para se manterem atentas. Portanto, há muito de olharmos para dentro das nossas empresas e percebermos o que é que conseguimos fazer. Há muito de sair da zona de conforto. Vamos lá ver, é muito difícil gerir forças de trabalho em que eu tenho várias gerações de pessoas a trabalhar, não é? Portanto, eu tenho que pensar como é que faço o reskilling de uma geração, como é que faço a retenção de outra, como é que faço a transição deste contínuo, como é que faço a eliminação de algumas funções e a substituição por outras, como é que faço essa convivência. Portanto, há imenso trabalho que efetivamente tem que ser feito dentro das empresas. Eu sou uma fã da qualificação, mas também acredito muito que muita da qualificação depois tem que ser deixada às empresas, ao tecido empresarial, o ir criando ele próprio mecanismos de qualificar as pessoas, de fazer reconversão, de fazer reskilling. Há um elemento de prepararmos bons engenheiros, mas não tínhamos a mínima ideia de que sabemos o que é que um engenheiro vai fazer daqui a 5 anos ou sequer se daqui a 10 anos esta coisa se vai chamar engenheiro, não é? Exato. Portanto, há um elemento de prepararmos as nossas empresas para isso que eu às vezes vejo alguma acomodação, algum conforto com isto fez-se assim, nas nossas práticas de gestão de pessoas e de talento eram assim, a natureza da nossa empresa é assim, o nosso negócio é assim, não é nada assim. No caso da Farfetch, de facto, como é que vocês fazem a gestão do talento e no caso das gerações mais novas, há a possibilidade de estar a trabalhar hoje em Matosinhos, se calhar amanhã estar a trabalhar na China. Como é que é feita esta mobilidade interna dentro da empresa? Nós temos, até pelo crescimento que temos tido, a atração de talento é muito importante. Mas depois de ter o talento dentro de portas é preciso retê-lo, oferecer um plano de carreira, uma perspectiva, um horizonte e não só. Mesmo os nossos escritórios têm de ser confortáveis, têm de oferecer as condições para as pessoas se sentirem bem. E apesar disso tudo, nós temos pessoas a saírem. Temos pessoas que saem, exatamente querem ir experimentar um país diferente. Já me aconteceu isso na minha equipa. Pessoas que estavam bem, com ótima performance, ia crescer, ia subir. Assim, mas já estou farto, já não, quero experimentar qualquer coisa diferente. Isso acontece, nós temos de estar preparados para isso e temos de também ser capazes de continuar a atrair talento. E se formos uma referência, saem uns, vêm outros. Mas temos de ter consciência que as pessoas não vão estar ali para ficarem a vida toda, não querem estar a fazer as mesmas funções, nem sequer um ano. Ao fim de 6 meses eu tenho pessoas a dizer assim, já se calhar gostava de experimentar outra coisa. Para que países é que gostavam de ir? Às vezes nem só países, às vezes não é necessariamente uma mobilidade geográfica. Uma mudança de função. Mudança de função, mudança de equipas. Estão em operações que querem experimentar produto, estão em produto que querem experimentar, se calhar, engenharia. E nós temos de estar preparados para isso. Nós temos um programa de estágios, que é o Plugin, que já acho que vai para a 5ª edição, dedicado a perfis mais ligados à tecnologia, engenheiros, pessoas de produto, data, para termos essa base e a ideia sempre no fim do programa que as pessoas continuem connosco, que é para continuarmos a alimentar a nossa base de talento, a nossa pool de talento, sendo certo que nós sabemos que ao fim de algum tempo as pessoas vão ter vontade de experimentar coisas diferentes. São muito raros os casos de pessoas que estão para ficar. Maria João, Filipe, tenho aqui uma última pergunta para vocês. Qual é que é o papel da liderança e da gestão para a próxima? O que é que os líderes têm que fazer de diferente para termos um Portugal diferente nos próximos anos, depois deste contexto em que vivemos? Alguma coisa terá que mudar em liderança? A
a liderança tem sempre que se ir reinventando à medida que se depara com a evolução que a realidade tem. Eu acho que há sempre um papel na liderança que é o ser capaz de tomar riscos de uma forma ponderada, motivar de uma forma produtiva, dar mundo onde às vezes as coisas se estão a fechar. Há um papel de visão, de ser capaz de navegar águas turbulentas com alguma serenidade e com alguma alegria na organização. Eu sou uma grande defensora que a liderança tem um elemento grande de ser capaz de produzir alegria nas nossas organizações, e eu acho que esse papel vai ser importante. Agora, nos próximos tempos, liderar vai ser muito navegar águas turbulentas com a serenidade que é imprescindível para sairmos delas sãos e salvos. Filipe, no caso da Farfetch, como é que olha para o papel da liderança para sairmos destas águas turbulentas? Nós temos um CEO muito forte, que inspira muito a empresa inteira, e uma equipa executiva também que depois faz isso descer pelas equipas todas abaixo. E eu posso dar um exemplo agora nas semanas mais difíceis do Covid. Nós tínhamos um Q&A global, todas as semanas, 1 hora, em que tínhamos vários membros da Exec Team disponíveis a responder a perguntas que estavam abertas num canal de Slack, qualquer pessoa podia perguntar, todos os níveis, desde o estagiário acabado de sair da faculdade até um diretor, e as pessoas estavam disponíveis para responder. E eu acho que isso criou uma confiança em todas as equipas, eu senti isso nas minhas equipas também, de sentirem que a liderança não era uma coisa distante, não eram umas pessoas que estão ali no último piso de uma torre, era muito próximo. Nós víamos as pessoas, podíamos falar com elas, e tínhamos informação também. E acho que essa transparência é mesmo muito importante. E voltando à pergunta anterior, da questão das pessoas mais jovens, eu acho que as pessoas querem saber o que está a acontecer, querem saber qual é o rumo, querem saber qual é a estratégia, querem saber para onde é que a empresa vai. Não querem só fazer a tarefa para a qual estão mandatadas, querem no fundo, não direi fazer parte da decisão, mas pelo menos ter conhecimento e ter noção de onde é que a empresa quer estar daqui a 1 ano, daqui a 3, daqui a 5. Sabendo que depois tudo muda, mas ainda assim que as pessoas querem saber. Maria João Carioca, Filipe Aguilar, muito obrigado pela vossa presença na 18ª Conferência da Executive Digest. Obrigado por termos discutido aqui estes temas e para pensarmos todos num caminho para Portugal ser um país melhor dentro de alguns anos. Alguns falaram em 25, outros falaram numa década. Veremos então. E obrigado. Muito obrigado. Ora, só resta agradecer, diversos agradecimentos. Temos aqui uma série de iniciativas, temos aqui uma série de ideias que foram sendo apresentadas. São umas excelentes ideias que iremos agora trabalhar no sentido de aprofundá-las e detalhá-las para apresentar, quer a nível da próxima Executive Digest, mas também há aqui uma série, porventura, uma gênese para a criação de um caderno de encargos a apresentar, fazer, se calhar, até uma publicação específica para este fim. Portanto, é um assunto que nós iremos agora trabalhar. Queria agradecer a todos os nossos participantes. Mais uma vez queria agradecer realmente a todos os oradores e todas as pessoas que estiveram aqui no nosso painel. Agradecer à AEP ter-nos recebido de uma maneira fantástica aqui na sua casa. Agradecer mais uma vez à Católica Porto Business School ter organizado aqui conjuntamente com a Executiva esta 18ª Conferência. Agradecer-vos também a vossa presença aqui e também agradecer a presença lá no sítio onde esteja, onde esteve a acompanhar esta 18ª Conferência. Pelos números que nós tivemos, já tivemos mais de 3.000 pessoas a assistir a esta conferência em direto, portanto, o que já é um número muito simpático e muito interessante. Mais uma vez, muito obrigado a todos, é um prazer, até à próxima.